Bom dia, gente. Tudo bem? Começando aqui a semana com mais uma live. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos quem está aqui assistindo agora pelo Instagram. Mais uma live. E hoje a gente vai falar o seguinte: como é que você se torna o criador intencional da sua própria realidade? Como é que você se torna o criador intencional da sua própria realidade? Pois é, como é que você controla as coisas que acontecem com você? Como é que você tem domínio do que você quer experimentar, viver? A gente está começando o ano, né? E eu sei que isso é algo que muita gente quer. Quer criar um ano diferente para si. Quer ter experiências diferentes do que já vivenciou no passado. Quer tirar aquelas metas do papel. Quer realizar. Quer fazer acontecer realmente esse ano de 2024. Quer que esse ano de 2024 seja um ano de mudança. Se você quer que esse ano de 2024 seja um ano de mudança na sua vida, você está no lugar certo, porque hoje essa live é para você, tá bom? E se você quer isso, coloca aqui, eu quero que o ano de 2024 seja um ano de mudança, de transformação na minha vida, que o passado fique realmente para trás e que coisas diferentes, que experiências novas aconteçam a partir desse ano na sua vida. Se você quer isso, tá no lugar certo, porque hoje a gente vai falar disso. Semana passada a gente já deu um pontapé inicial nesse assunto. Fiz 2 lives aqui no Instagram, elas estão salvas, você pode assistir ainda. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse passo super importante para se tornar um criador intencional da sua realidade. Se você assiste conhecimento sobre lei da atração, se você estuda, já deve ter ouvido falar sobre isso. Você pode criar a sua realidade, mas muitas vezes a gente não sabe como. Como que eu faço para criar minha própria realidade? Como eu me torno criador intencional da minha realidade? Provavelmente, né, você não sabe disso, mas você está criando a sua realidade hoje, só que sem intenção. Então acontecem várias coisas que você não quer, que não são como você gostaria. E aí às vezes você se sente vitimizado, você se sente inferior às outras pessoas, se sente triste e fora do controle. Porém, você tem total controle do que acontece com você. E aí, aprendendo como você ter esse controle, você começa a criar as suas experiências. Com domínio, com fluidez, a vida se torna mais leve, se torna mais fácil. Você começa a perceber as coisas acontecendo exatamente na direção que você quer. Fica divertido realmente viver. E todo mundo merece uma vida assim, todo mundo merece ser feliz. Você realmente nasceu para ser feliz, mesmo que às vezes hoje não pareça, né? A vida tá só te dando obstáculos, mas sim, você nasceu para ser feliz. É que ainda, talvez você ainda não saiba como fazer isso, né? Por um tempo na minha vida, um bom tempo, eu lembro que eu falava assim, caraca, eu queria um manual. Eu queria um manual, porque tem alguma coisa errada. Não é possível que a vida é só isso. Não é possível que eu tenha nascido só pra, sabe, tomar porrada. Eu falava o tempo todo isso, deve ter algum manual. E o que eu quero te falar hoje faz parte desse manual que eu encontrei. Dessas pecinhas que vão fazer parte do seu quebra-cabeça aí, que você vai entender, você vai começar a perceber, experimentar realmente que essa inquietação, que essa angústia que você tem, poxa, eu deveria estar vivendo mais, eu deveria estar vivendo melhor, você vai perceber que realmente você tem razão, você deveria mesmo, você não tá louca. As pessoas falam assim, ah, não, mas você sonha demais, você acha que a vida é um mar de rosa, você fala, poxa, eu realmente queria que fosse, será que eu tô errada? Não, você não tá errada não, tá? Você não tá errada, não. Você tá realmente certa. É realmente assim que tem que ser e a gente não tá errada de esperar que a vida seja assim. É só porque lá no fundo você sabe que você nasceu para tudo isso. Lá no fundo você sabe que você nasceu para experimentar uma vida realmente boa. Por isso que é tão difícil aceitar, por isso que dói quando as pessoas falam que você tem que se contentar, que é assim mesmo. Já chegou no momento de eu falar, eu queria ser que nem todo mundo. Eu queria só me contentar e aceitar tudo, tá tudo bem, porque às vezes é difícil a gente não aceitar as coisas, né? Mas vale a pena a gente não se contentar, porque só assim a gente pede por mais, tá bom, gente? Não é ser insatisfeito, mas a gente perceber que deve ter algo melhor pra gente. Essa é uma grande diferença. E hoje a gente vai falar disso aqui. Então seja muito, muito bem-vinda mesmo, todo mundo que tá chegando por aqui. E hoje, né, a gente vai fazer isso aqui, ó. Conversar sobre esse livro aqui. O que eu vou te ensinar hoje sobre como ser um criador intencional da realidade vem desse livro. Ele é um dos meus manuais que eu percebi realmente que eu estava certa, que tinha assim um caminho, que eu podia encontrar um caminho. Eu quero compartilhar com você os ensinamentos dele pela minha perspectiva, que eu sei que muitas vezes você já leu. Ah, Aline, esse livro eu já conheço, não mudou nada na minha vida, mas eu vou te contar
Muitas vezes a gente lê sem estar com os olhos abertos, sem estar com os ouvidos abertos. A gente não ouve a sabedoria que está aqui. Lá no canal tem alguns vídeos que eu falo que são segredinhos de Peça Será Atendido. Porque você lê e às vezes você não pega, tá numa frase, tá num título, até na capa se duvidar, e às vezes você deixa passar. Como eu já leio há muitos anos, quando eu falo muitos, é assim, eu tenho 34 e eu leio desde os 5 anos de idade. Então, tem um pouquinho de tempo, né? Não querendo diminuir ninguém, não é isso. Mas eu já leio tanto, gente, que eu aprendi algumas coisas, assim, sabe, em relação aos livros, a aproveitar mais os livros, o conhecimento deles. Chegou num ponto de muitas vezes eu aprender muito mais com um livro do que com um curso, do que com outras coisas. Então, assim, eu gosto muito de tirar aprendizado dos livros e eu consigo fazer isso bem. Então, eu quero compartilhar com você aqui sacadas, insights que talvez você não tenha pego. Tá bom? Então, e outra coisa, né? Tem um capítulo anterior, um trechinho anterior desse capítulo, a gente tá lendo o capítulo 10, já tá aqui no Instagram, lá no YouTube tem todos, tá? Tem desde o capítulo 1 desse livro, já tá lá, e o 10 em breve vai pra lá também, como reprise daqui da live que a gente fez, tá bom? Então, bora lá. E me conta aqui embaixo, coloca aqui nos comentários se você quer algum outro livro que eu compartilhe com você. É claro, se eu já li, se eu entendo que eu possa compartilhar com você, com certeza eu vou. Mas é interessante, de repente, você interagir, porque pode ser que tenha um livro que eu já li, que eu tenha muito a compartilhar com você, mas eu não sei o que você quer. Então, comenta aqui pra mim. Então, a gente vai ler, tá? O capítulo 10... é o quarto trechinho desse capítulo, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro trecho desse capítulo, do capítulo 10, a gente vai ler hoje, tá? Vou ler junto com você, vou parar, vou explicar, vou trazer o conhecimento de outros livros, não é tipo audiobook, não é isso que eu quero, audiobook você consegue na Amazon, você consegue em qualquer lugar. Eu tô trazendo aqui pra você um conhecimento que eu já adquiri, tanto de experiência, de prática, de ler outros livros que falam do mesmo assunto, tá? E aí aqui, se você tem um livro, pega pra gente ler junto. Às vezes você começou o ano e colocou a meta, quero ler mais. Mas aí você não tem ninguém que te incentive, eu tô aqui pra isso, tá? Então bora lá, eu tô aqui pra isso e vou te incentivar a ler mais. Eu vou estar aqui com você te ajudando nesse processo. Pega o livro agora, se não tem o livro, vai na Amazon. Dá pra pegar no Kindle Unlimited às vezes, esse não tá. Mentira, esse não tá. Mas dá pra você pegar o e-book, você pega na hora, já consegue ler na hora, não precisa esperar chegar. Esse tem a versão em e-book, tá? Peça Será Atendido, deixa eu explicar aqui, né? Esther e Jerry Hicks, quem são? Vocês conhecem O Segredo, gente? O livro O Segredo? Pois é, o livro O Segredo, escrito pela Rhonda Byrne, né? Muito da base que tá no livro O Segredo veio desses dois autores aqui, tá? Eles compartilham o conhecimento de Abraham Hicks, uma consciência não física que se denomina Abraham Hicks. E são esses dois autores aqui que difundem a lei da atração na nossa atualidade, assim, porque tem muitos de antigamente, mas assim, atualmente, né, o Jerry não mais, porque o Jerry já fez a transição dele, mas a Esther, assim, desde 1987, mais ou menos. Então tem muito tempo e muita gente às vezes nem conhece sobre eles, tá? Então eu vou trazer esse livro aqui, porque muitas vezes realmente é o segredo que faltava para mudar a sua vida, tá? Então, pega o seu livro. Eu sempre explico, quem quer ler mais, às vezes não sabe aproveitar bem o livro. O objetivo não é a gente ler 52 livros no ano. Se a gente ler um livro no ano que mudou a nossa vida, a gente cumpriu nosso objetivo. É claro, é legal ter o hobby de ler, fazer disso uma atividade, mas se a gente conseguir assimilar o conteúdo do livro, porque foi para isso que o autor escreveu. Ele não escreveu pra, eu vou enfeitar a minha estante, embora a gente às vezes enfeite o nosso estante com livros bonitos, né? Mas ele escreveu para você transformar a sua vida, tá? Para que você tire proveito. Olha o nome do livro, Peça Será Atendido, aprendendo a manifestar seus desejos. Então é para isso que tá aqui, gente. É para você aprender a manifestar seus desejos realmente. Então, pega o livro, papel e caneta, olha só, vou te mostrar o meu kitzinho que eu tenho para ler. É assim que eu aproveito mais os livros, eu tiro proveito, eu aprendo e eu aplico na minha vida, tá? Quem tá chegando por aí, gente, bom dia, Lucas, bom dia, Soraya, tudo bem? Um prazer falar com vocês aqui. Olha só, o que eu tenho aqui no meu kitzinho de sobrevivência de livro, gente? Marcador, tá? Esses marcadorzinhos aqui de página são autoadesivos. Pra quê? Pra eu marcar, gente. Meu livro esse até tirei um pouco porque tava uma bagunça, mas tem aqui, tá? Todos os livros que vocês virem aqui, ó, sempre tem. Tem outro aqui na mesa. E também, tá, esse aqui é do Joel Goldsmith, tá vendo? Sempre tem marcador, sempre tem partes marcadas no meu livro. Às vezes fica até uma baguncinha. Olha só. Post-it, porque se eu precisar fazer uma anotação, tá aqui também.
Caneta, sim, a gente precisa anotar coisas. Se você não gosta de anotar no livro, usa um caderno. Eu sugiro que você anote no livro. Não gosta de usar direto nas páginas? Faz que nem eu, às vezes, quando falta espaço. Eu anoto na página, mas quando falta espaço, eu ponho a post-it, tá vendo? Por que eu ponho post-it? Porque, gente, quando eu ler esse livro de novo, e é aconselhado que leia, eu vou olhar aqui e talvez algo que eu anotei lá atrás combine com o que eu tô pensando agora. Então é importante você estudar o livro, não só ler. Entendeu? Se você só lê como se você estivesse lendo um livro de poema, por exemplo, você não vai assimilar a informação. Tem gente que fala assim, eu li esse livro, já vi. Comentário, não mudou nada na minha vida, não sei porque falam tanto. Se você leu para ser atendido, não mudou nada na sua vida, é porque você não leu direito, só posso dizer isso. Então, assim, marcadores desse também, tá? Tem tudo aqui. Lapiseira, é parar e estudar realmente o livro. Eu vou te ajudar um pouquinho nisso hoje, compartilhando com você aqui as coisas que eu já aprendi sobre ele. Quem não sabe onde encontrar essas coisas, lá nos meus, como é que chama aquele negócio? Na bio tem um link lá, e lá nesse link tem um link pra Amazon, tá? Onde tem todos os livros que eu já li, como eu compro muitos livros na Amazon, a maioria, quase 100%, só quando eu não encontro que eu vou comprar em sebo realmente. Tem lá todos os livros que eu já li, os que eu recomendo pra você, com categoria, por autor, tá tudo organizado, e os materiais também. Então, tudo lá pra você. Então, se você não sabe onde encontrar essas coisas, ou às vezes não sabe onde encontrar os livros, lá na descrição tem lá, tá? Os livros que eu já li, ou livraria, algo do tipo. Só pegar no meu perfil aqui da bio. Então, bora lá, gente. Já pegou o livro, já pegou canequinha, tomando chá aqui, gelado hoje, porque tá calor. Mas já peguei meu chazinho, vamos lá conversar um pouquinho e ler junto aqui. Pra quem pergunta, essa caneca, só avisando, essa caneca com afirmações aqui, foi eu que fiz, tá? São as afirmações diárias. Essa caneca é personalizada, eu fiz pra mim com as afirmações que eu quero que meu subconsciente vá assimilando automaticamente. Já falei sobre isso, lives anteriores também, da semana passada. Quem quiser canecas como essa, inclusive tem só de prosperidade, deixa eu só explicar, porque senão depois eu esqueço as perguntas e eu nunca respondo. Tem só de prosperidade, abundância financeira, tem para quem é concurseiro, tem para todo tipo. Lá no link também da bio, no primeiro link que tem vários links, tem loja. E tem um monte de caneca com várias afirmações. Tem assim como essa para prosperidade, tem só com uma afirmação. Se você quiser também dá para personalizar, tá bom? Então, bora lá. Agora, literalmente, vamos sentar e ler. Vamos lá, gente. Olha só. Como se tornar efetivamente um criador intencional. Isso que eu tô lendo tá dentro do capítulo 10, que começa na página 63, tá? E o que eu tô lendo está na página 64. Vamos lá. Lembre-se, antes de poder efetivamente prestar atenção às suas emoções e tirar proveito disso, você deve primeiro aceitar que o bem-estar é a única corrente que flui. Você pode permitir ou rejeitar esse fluxo, mas quando permite, você está bem. Quando rejeita, está doente. Em outras palavras, só existe um fluxo de bem-estar, que você pode aceitar ou rejeitar. Veja como está se sentindo. Essa será a melhor forma de saber qual é sua escolha. Vamos lá, já dá uma pausinha aqui pra gente ler. Quem tiver dúvida, gente, põe aqui embaixo, tá? Depois que a gente pode conversar no final. Olha só, existe apenas um único fluxo de energia. Como assim, um único fluxo de energia? Gente, a gente vive no universo vibracional, que aparenta ser físico. E tudo que é manifestado, que está manifestado fisicamente, de origem, ou seja, originalmente é vibracional, é energia. Quando a gente olhava lá nas aulas de física, de química, né, também da escola, chega uma hora que elas se complementam um pouquinho, o que a gente vê? Que tudo é formado por átomo. E quando a gente pega o átomo e analisa no microscópio, percebe que tem moléculas girando ali, prótons e elétrons, mas quando a gente olha mais a fundo, percebe que o que existe, na verdade, é energia. Ou seja, deixa eu explicar aqui para vocês de uma forma mais didática. Se eu pegar essa caneca e analisar a fundo, o que eu vou ver aqui, ela é de porcelana, mas o que eu vou ver a fundo, se eu pegar e analisar, é energia. Se eu pegar esse palitinho do meu defumador cheiroso, tá uma delícia esse cheiro. Aqui, se eu pegar, ela é madeira, aparentemente, mas lá no fundo é formado por átomo. E se eu olhar lá no fundo, eu só vou ver energia, tá? E o que é essa energia, gente? Energia da fonte criadora. O que é essa energia da fonte criadora, Aline? Algumas pessoas vão chamar de bóson de Higgs, quartz, um monte de coisa. Outras pessoas vão chamar de energia potencial. Lá na Bíblia vai falar de Deus, entende? Energia potencial. No início não havia nada, apenas o Espírito de Deus.
E o que é esse Espírito de Deus? Energia que deu origem a todas as coisas. O que está explicando o Gênesis? No início não havia nada, só havia o Espírito de Deus. Então, a partir do poder de criação de Deus, ele falava, fez-se luz. E daquele Espírito, daquela energia sem forma, deu origem ao mundo de forma e de matéria que a gente vê hoje. Então, tudo é formado por energia. O único fluxo que existe é do bem-estar. Por que só existe um fluxo do bem-estar? Porque tudo é formado pela energia de Deus. Quando a gente olha na Bíblia, de novo, o que está lá? Deus é só amor. Deus é só amor. Então, qual o único fluxo que existe, gente? Amor, bem-estar. Quando eu começo a aprender coisas que se diferem de Deus, a ideia de separação, eu começo a fechar a porta desse fluxo e experimento o que não é. Eu experimento a polaridade oposta. Quando a gente pega o Kybalion, que muita gente tem dificuldade de entender, fala que está lá a lei da polaridade, que tudo existe a polaridade, né? A luz e a escuridão, que existe o calor e o frio, são duas coisas, só que da polaridade oposta. A gente vê isso em tudo. A nossa respiração tem momentos de fluxo, né, de inspirar e expirar. Observa que tudo está nesse contraste. As marés, né, tem a tábua das marés, o fluxo e refluxo, a lua, as estações do ano, o nosso coração, tem a sístole e a diástole, tem a contração e o relaxamento. Então, tudo nesse universo existe a polaridade oposta. Tá? E aí, quando eu fecho, né, o fluxo do bem-estar, digamos assim, o que acontece, eu utilizo a ideia de separação, eu acredito que existe o mal, eu acredito que existe algo de ruim no mundo, mas só existe esse fluxo, tá? Esse fluxo de bem-estar o tempo inteiro. E como é que eu fecho esse fluxo, né, gente? Como é que eu faço isso? A partir de pensamentos negativos. Quando fala aqui, né, que só existe um fluxo do bem-estar, basta que você permita. Você permite com seus pensamentos. Sabe aquela parte que tem na Bíblia também, que diz, conhecereis a verdade vos libertará? É isso. A verdade é essa, só existe um fluxo de energia. Quando eu penso pensamentos negativos, eu fecho o fluxo de energia. Para um pouquinho agora, eu gosto sempre de falar e da prática. Observa, quando você pensa um pensamento negativo, preocupação, medo, angústia, dúvida, como é que você sente? Mal, não é? Você sente até um apertinho às vezes no corpo. Ai, meu Deus, que angústia, que agonia, que medo. Por quê? Existe um fluxo de energia passando, que é esse fluxo de energia da fonte criadora, e você está fechando esse fluxo. Esse fluxo de energia é que dá origem a todos os seus desejos. Quando você não consegue deixar esse fluxo passar através de você, não tem como as coisas se manifestarem na sua vida. Literalmente, você bloqueia o fluxo. E aí, por mais que você tente, que você se esforce, que você lute, que você faça, que você tente acontecer, parece que todos os seus esforços são em vão. Não existe tanta alavancagem, sabe? Nos resultados que você experimenta. É justamente por isso. Quando você muda isso, eu já vou te explicar um pouquinho aqui, você vai experimentar um negócio muito interessante, tá? Que eu já vou te contar aqui. Vamos continuar. Ah, tá. Só para continuar. Como é que você sabe, né, que você tá fechando o fluxo ou não? Muitas vezes a gente não sente consciência, não tem consciência dos nossos pensamentos. Eles são tão comuns que eles se tornam inconscientes. São comuns que se tornam inconscientes. Eu vou dar um exemplo aqui que eu li num livro um dia desse, mas que eu acho que é muito legal. O que acontece, né? A menina conta no livro lá que uma amiga dela, né? A mãe da amiga dela sempre teve mania de guardar comida na geladeira. Guardava tudo que era restinho de comida, guardava. E aquilo, né? Às vezes estragava e ela não lembrava. Ela guardava porque ela achava que ela ia precisar daquela comida. E ela acabava esquecendo e não lembrava. Só que aí, gente, né? Às vezes a comida estava há dias lá na geladeira, já em estado, sabe? Bem ruim. E elas não se incomodavam com isso. Até que um dia essa amiga foi na casa, né? E abriu a geladeira e falou, nossa, que coisa horrível, tem alguma coisa errada aqui na sua geladeira, tá um cheiro muito ruim. Tem alguma coisa errada aqui. E aí, o que aconteceu, né? Era comida estragada. Só que a amiga, a dona da casa, não percebia, porque ela se tornou inconsciente daquele cheiro, já que era comum. Entendeu? Alguém diferente se tornou consciente daquele cheiro. O que acontece? Os nossos pensamentos inconscientes, não é que você não ouça, mas é que você acredita que eles são verdadeiros. Você se acostumou com eles. Ah, eu acho que eu nunca consigo fazer nada mesmo, minha família é assim, lá. Aí você acredita que eles são verdadeiros. E por isso você ouve esses pensamentos, mas não percebe eles. É normal, faz parte. Entendeu? Eu falo que é uma sala de Lego. Se você tem uma sala branca, você joga um monte de Lego branco no chão, talvez seja difícil de identificar. Se você joga um Lego vermelho, ele ressalta ali naquela sala, né? Então, o que acontece? Os seus pensamentos, muitas vezes, você não percebe. Você pensa um pensamento negativo, mas está tão acostumada
com aquele pensamento que você não percebe o pensamento negativo e às vezes nem percebe o desconforto dele. Mas se você começa a ficar atento a como você se sente, você começa a perceber que tem um negócio errado. Porque você sente a emoção negativa. E muitas vezes também, mesmo assim, tem gente que não percebe, tá? A emoção negativa. Como assim, Aline? Tem gente que se acostumou, gente. Tem gente que fala, eu falo, né, que é o povo do mau humor. A pessoa põe na mesa o polvo pra dizer que tá mal-humorada. Aquele polvinho é um polvo, de pelúcia, né? Que tem um sorrisinho e outra coisa triste. Tem gente que usa aquilo, porque aceitou que se sentir mal é normal. Então, para essas pessoas é um pouco difícil. E às vezes você pode estar nelas, eu já tive. Tá tudo bem, eu não usava o polvo, porque não existia na época. Mas o que acontece é que a gente às vezes se sente assim, acha que é normal se sentir mal. Eu já vou te explicar, se pra você for normal se sentir mal, como é que você faz pra mudar esse jogo, tá bom? Porque não precisa ficar assim pra sempre. Se pra você for normal se sentir emoção negativa o tempo todo e nem perceber às vezes, tá tudo bem, mas eu posso te garantir que dá pra mudar. Tá? Isso eu posso te garantir com 100% de certeza. Não fica pra sempre, não. A gente consegue mudar isso. Então vamos lá, gente. Olha só. Você é uma pessoa feita para progredir e se sentir bem. Você está bem, você é amado e o bem-estar flui constantemente em sua direção. Se você permitir sua entrada, ele se manifestará de todas as formas em sua experiência. Aqui que é uma palavra importante, que eu sempre falo, que a gente tem segredos nesse livro que a gente deixa passar, passa batido e ninguém vê. Se você permitir sua entrada, ele se manifestará em todas as formas em sua experiência. Bem-estar está fluindo, gente, ou seja, todas as coisas que você deseja são seu direito de existência. E o universo vai te conceder, entendeu? Da mesma forma que o universo concede algo que é essencial para a sua existência, que é ar, né? É direito divino seu ter tudo aquilo que você deseja. Tudo, absolutamente tudo, até os seus desejos mais insanos. Tudo é direito seu. Porém, você está fechando a entrada com pensamentos negativos, pensamentos de resistência. Então, aqui está falando um negócio. Se você permitir sua entrada, ele se manifestará de todas as formas em sua experiência. Se você permitir. Tá? E aqui, né? A gente vai prosseguir aqui, mas antes tem um negócio interessante, né? Lembra que eu falei pra você que muitas vezes você está acostumado a sentir emoção negativa? O que você precisa fazer para você começar a não se acostumar tanto, a se desacostumar? Praticar emoções positivas. Mas, Aline, como que eu pratico emoções positivas? Eu fui negativa a vida inteira, minha mãe sempre foi negativa, todo mundo em casa sempre foi, eu não sei nem como me sentir bem. Eu entendo completamente, mas é possível, tá? É prática. Lembra que eu dei o exemplo do Lego? Como é que funciona? Se você tem um chão branco com pecinha branca, você não percebe. Se você joga uma pecinha vermelha, você começa a perceber, né? Então, o que acontece? Você precisa mudar um pouquinho o seu clima, vamos dizer assim, o seu estado emocional um pouquinho, porque quando a emoção negativa aparecer, vai ser mais fácil identificar. Toda vez que você muda um pouquinho a sua vibração, fica mais fácil você identificar. Antes eu era completamente inconsciente das emoções negativas. Hoje, cada vez mais, eu percebo mais as mudanças mais sutis da minha vibração. Os pensamentos mais inconscientes vieram para a superfície. Lembra aquele negócio que as pessoas falam? O problema é que você atrai 90% do que você atrai, 95% é inconscientemente. Só 5% é consciente. Aqueles pensamentos inconscientes começaram a surgir para a superfície. Como que eu fiz isso, gente? Praticando consistentemente emoções positivas. Eu sempre vou explicar aqui como que eu faço as coisas. Meu objetivo é te ajudar a conseguir fazer também. Eu fiz isso sempre, né? Buscando praticar isso. Como eu comecei, todo mundo, acho que nenhuma novidade aqui, eu faço o que eu chamo de caderno da permissão, porque pra mim é o que é mais simples, tá? É uma rotina diária com atividades ali organizadas sistematicamente para que eu mantenha a minha vibração positiva. Fui pesquisando, sendo orientada a fazer através do meu superior, atividades, exercícios que mantivessem a minha vibração positiva. O que aconteceu é que quanto mais eu fazia esses exercícios, mais consciente eu estava daqueles pensamentos que antes passavam batido, porque eu comecei a praticar outros, e a partir disso eu consegui identificar minhas emoções. Então, às vezes, se você tem dificuldade de observar, de sentir a emoção negativa, eu não consigo sentir emoção negativa, eu nem sei se eu estou mal também, eu me acostumei com isso. É porque você não pratica consistentemente exercícios de bem-estar. Tá? Então, pra mim, é isso. Eu começo o dia praticando um exercício de bem-estar com a parte, né, da ativação, que eu chamo de ativação matinal positiva, do caderno da permissão. Então, eu já começo o dia ativando minha vibração, que eu chamo que é definindo o tom do dia, como eu quero me sentir, como eu quero que as minhas emoções se direcionem ao longo do dia.
Aí, se acontece alguma coisa, eu falo que é voltar para a estrada, que é voltar para o equilíbrio, tá? Que ali, no caso, é a área, né? Que é você regular a sua vibração de novo, tá? E você voltar para o estado emocional positivo de novo, que é o que a gente tem que fazer o tempo inteiro, se a gente quiser manifestar as coisas que a gente deseja. Se o vento sopra pra gente para um lado, a gente tem que aprender a voltar para o eixo, tá? É gerenciar nossas emoções, autorregência emocional estruturada, que é o estado, que é o ARE, que eu chamo, que eu faço ao longo do dia. Agora fica cada vez mais prático, eu não preciso necessariamente do caderno. Mas quando eu precisava, vou fazer o quê, gente? A gente às vezes tem que aprender. Uma época eu machuquei meu tornozelo. E, por aquele momento, eu precisava usar gesso. Eu precisava usar algo que me ajudasse a andar. Entendeu? Botinha. E tava tudo bem. Não é nenhuma vergonha. É a gente aceitar aquele momento. Então, por um bom momento, eu precisava realmente do caderno ali, no meu lado, para o momento que eu precisava. Peraí, qual exercício que eu tenho que fazer agora? O que eu vou ter que fazer agora? Hoje em dia, eu tenho muito mais independência. Alguns eu faço realmente ainda com caderno, outros eu já consigo fazer mentalmente. E às vezes eu preciso do caderno também, de acordo com como a vida balança, a gente perde o equilíbrio um pouquinho. Mas o mais importante é a gente se manter de pé, tá? Então o que eu faço é isso. E assim, no começo, era... já começou assim, eu não tenho jeito. Lógico que não. Ninguém começou assim, gente. Todo mundo nasceu do mesmo jeito. Então assim, o que acontece foi só que eu decidi. Teve um momento, né, que doeu demais. Eu falei, não dá. Tô cansada, sabe? Eu vou fazer alguma coisa que eu possa mudar a minha vida. Não era nem um começo de ano como agora, que a gente tá com essa energia de mudança e tal. Eu falei, não dá, eu preciso mudar. E aí eu me comprometi a fazer, e aí eu fazia todos os dias, estruturadamente. Hoje em dia eu faço estruturadamente caderno, entendeu? De uma forma mais livre, mais flexível, mas eu faço e me ajuda muito. E eu reconheço cada vez mais, é prática, né? Eu falo que pensar positivo é prática. A gente acha que é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia. Assistir a live da Aline, agora tá bom, vou pensar positivo. Não, gente, é prática. Você não começa a correr sem prática, você não começa a andar sem prática. Um bebezinho pratica pra cacete, é que a gente não percebe, né? Ele se apoia no berço, ele arrasta, ele sobe em cadeira, ele cai, ele se quebra, mas ele vai. Até o momento que a gente vai lá, a gente vê a criaturinha daquele tamanho andando. Então é a mesma coisa, é prática, é prática. O que eu faço, o que eu fiz, na verdade, né, quando eu criei o caderno, foi estruturar aquela prática. Eu percebia, falaram pra mim, tem 70 pensamentos por dia. Eu falei, se eu fizer um negócio de manhã, eu fazia só o caderno da gratidão de manhã. O resto do dia desandava. O resto do dia tava longe, entendeu? Aí o que acontece? Eu criei uma estrutura, eu percebi, eu falei, peraí, tem coisas que no meio do dia me ajudam mais. Quando acontece uns perrengues brabo, não tem caderno da gratidão que me ajude a voltar pro eixo. Então eu preciso de alguns exercícios que sejam feitos para isso. E aí eu comecei a estruturar. E ficou bom. Daí eu comecei a compartilhar com as pessoas. Tem um aluno que falou exatamente essa frase que está aqui no livro. Ele falou para mim esses dias, ó, se você permitir sua entrada, ou seja, a entrada do bem-estar, né, ele se manifestará em todas as formas em sua experiência. Eu recebi um documentário, um depoimento de um aluno que ele falou, parecia que estava tudo esperando para mim. Eu comecei a praticar o caderno da permissão, tudo fluiu, de todas as áreas da vida. De todas as áreas começaram a fluir e estava feliz, me agradecendo por isso, mas achando interessante, né? Como parece que estava tudo ali esperando por ele. Sabe como se você pedisse um monte de pedido e nunca tivesse em casa para receber, nunca abrisse a porta. Aí quando você começa a deixar o bem-estar entrar, é como se você abrisse e aí parece que cai tudo. Literalmente é isso, entendeu? Literalmente as coisas fluem, porque estão ali prontas para você. Passo 1 da lei da atração, você pede. O passo 2, a fonte responde. O passo 3 seria você receber. Você só não recebe porque você não está permitindo. Então, você tem que praticar o passo 4, que é permitir. Fazer disso a sua busca constante. Entendeu? Então, quanto mais você treinar, como é que você faz para sentir emoção negativa? Treinando emoções positivas. Como que eu só posso compartilhar o que eu faço na minha experiência. Então, não tem como te falar assim, faz outra coisa. Eu não sei o que você pode fazer. Você pode testar outras coisas? Eu falo o tempo inteiro. Eu não quero que você seja dependente de mim, de forma alguma. Meu objetivo aqui é te ajudar a ter mais autonomia na sua vida para criar a sua realidade. Então, assim, você pode testar N coisas. Você pode testar exercícios diferentes. Você pode, Aline, eu queria experimentar o caderno. Vai, faz, tá tudo bem também. Mas, com certeza, tem outros meios. Não tem problema nenhum. Tá? O caderno é um meio que eu faço pra mim, então eu só posso falar do que eu faço, eu não posso falar, não, você deveria fazer, sei lá, subir no pico do Himalaia. Não adianta, eu não fiz, eu não sei como é. Então eu só posso falar da minha experiência, né? Então o que eu faço para ter controle e percepção das minhas emoções negativas é justamente isso, praticar emoções positivas. Como é que eu faço isso? Com o caderno.
tá? Esse é o caminho para mim que foi o mais fácil, que fez sentido para mim. Quem quiser, o link do caderno tá sempre na descrição. Aquele link de sempre, o link da bio tem lá, tá? Então, no link da bio tem tudo que vocês quiserem achar. Então tá lá também, mas é como eu falei, quer testar outra coisa? Testa, não tem problema nenhum. Tá? Eu acho que você tem autonomia para isso, como eu disse, meu objetivo é te dar autonomia e não te restringir. Então, bora lá, gente, continuando aqui. Qualquer coisa a que você dá atenção já está pulsando em uma vibração de energia. À medida que mantém sua atenção nessa coisa, você começa a vibrar da mesma forma. Cada vez que se concentra nela e oferece a vibração, vai ficando cada vez mais fácil fazer. Até que depois de um tempo, você desenvolve uma espécie de tendência vibrátil. É como praticar um exercício. Fica cada vez mais fácil. Dessa maneira, como já dissemos, se torna uma crença. O que eles estão dizendo aqui? Né? O que está acontecendo na sua realidade agora? Né? É isso que eles estão explicando nesse trechinho aqui. Já viu que a gente às vezes chega perto de alguém, a pessoa tá meio assim, tá, meu Deus. Chego perto de alguém e parece que aquela pessoa suga minha energia. Me conta que isso nunca aconteceu isso com você. Você se sente meio para baixo, fulano me dá dor de cabeça, me deixa sem ânimo. O que aconteceu? Qualquer coisa que você ofereça a sua vibração, você acaba vibrando da mesma maneira. Se você foca a sua atenção em fulaninho, que a vibração está meio baixa, o que acontece é que muitas vezes a sua vibração mistura. Lembra que eu falei que nós somos seres vibracionais? A gente acha que é físico, então a gente acha que o nosso limite, né, é o nosso corpo. Ah, não, mas eu não, nem fiquei muito tempo com fulano. Não, nós, em essência, somos vibração, energia. Então, a nossa energia que a gente não vê se mistura com a de fulano. Ainda que fisicamente eu esteja afastado dele. Mas vibracionalmente se torna um mix de energia. Quanto mais eu dou foco nisso, mais a minha energia dominante se torna isso. A mesma coisa, estou colocando esse exemplo só para você entender. É um pensamento. O que está acontecendo na sua realidade hoje? Se você vive, por exemplo, num ciclo repetitivo. O que acontece é que você focou o mesmo pensamento por muito tempo. O que se tornou uma crença. Vamos dar um exemplo. Alguém que acha que não tem sorte na vida. Você pensou por muito tempo que você não tem sorte. Talvez você tenha ouvido alguém, quando pequeno, falar isso pra você. Ah, menina, você é azarado. Parece que tá tudo errado pra você. Uma mãe, um pai, um professor, alguém. Tô dando um exemplo bobo aqui pra você entender. Você acreditou que aquilo era verdade. Alguém que confia, que você confia, que parece uma autoridade para você e disse isso, então você acreditou que aquilo era verdade. E aquilo se reverberou na sua vida, virou uma crença. Até que, por ter virado uma crença, começou a se manifestar na sua realidade. Você começou a ver na sua realidade aquilo acontecendo, porque você cria a sua realidade através daquilo que você dá o seu foco de atenção. E aí se tornou o seu ponto de atração. Como assim, Aline? O seu rádio está sintonizado nessa vibração, entendeu? Então, é como se o seu rádio tivesse sintonizado. Aqui em Santos tem uma rádio chamada Tribuna FM. Eu não ouço muito rádio, era a que eu via quando eu era pequena, então é a que eu posso dar de referência. O número da rádio Tribuna FM é 105,5. Se eu sintonizei por muitos anos, imagina esse exemplo que fica fácil. Na 105,5, meu rádio só toca 105,5. E aí talvez ele tenha ficado até meio enferrujado, eu não consigo mudar de estação mais. Mas aí o que acontece? Eu só ouço, a partir do número que eu sintonizei, eu só consigo ouvir as mesmas coisas da 105,5, Amor a Dois, não existe mais programa, mas assim, tipo Amor a Dois, sabe? As coisas que passa na Tribuna FM, eu não consigo ouvir a Guarujá, eu não consigo ouvir a Rádio Bandeirantes, eu não consigo ouvir a Boa Nova, eu não consigo ouvir nenhuma outra rádio. Eu só ouço a Tribuna FM. Da mesma forma, se você mantém pensamentos de uma polaridade, por exemplo, de resistência, medo, preocupação, dúvida, de incapacidade, nunca dá certo pra mim, e blá, blá, blá. O que você vai ver acontecendo na sua realidade tem que combinar com esses pensamentos. Ou seja, você não vai ver nada diferente disso. As coisas que vão se manifestar, que vão acontecer, só vão colaborar com esse pensamento que você está mantendo. Nunca dá certo. Aí de repente você entra num trabalho e aí as pessoas... você tá nesse trabalho, parece que é tudo difícil, parece que é como se fosse arrastar pedra, sabe? Tudo vai colaborar com esse pensamento que você tá mantendo, entendeu? Que é que tá criando o que você tá vendo fora. Aqui dentro você cria com base nos seus pensamentos e as coisas que acontecem na sua vida, as circunstâncias que acontecem se combinam com isso. Então, provavelmente, você encontra um relacionamento e aí a pessoa às vezes é difícil, você tá sempre com dificuldade, ou você não se sente bom o suficiente, ou de repente você, sei lá, você vai criar um projeto novo e as coisas não dão certo, ou de repente você, sei lá, você tem um filho e aí parece que os seus filhos te sugam, são difíceis, te dão um problema. Toda a sua realidade tá se baseando nisso.
nessa crença que está dentro de você, que é o seu ponto de atração. Quando você começa a praticar, olha que eles falam aqui, eu falei antes, mas está aqui. É como praticar um exercício. O que eu fiz? Sistematicamente, com o caderno, eu pratiquei pensamentos que me deixaram com um novo ponto de atração, que mudaram o meu ponto de atração, que sintonizaram minha rádio num outro número, tá? E aí o que aconteceu? As coisas, as experiências da minha vida mudaram. Porque o que acontece na minha vida, as pessoas que eu encontro, como os meus relacionamentos acontecem, como a minha vida acontece, depende disso, do que tá aqui dentro. Então, com o caderno eu mudei o meu padrão vibracional, o meu ponto de atração. Ponto de atração é o número da rádio, entende assim? Eu tô lá com o número da rádio e eu só vou ouvir, receber, porque a rádio é assim. Você coloca lá no dial, né? Sei lá, 105,5, ele tá sintonizando, captando um sinal ali. Tá tudo assim, gente, acontecendo no nosso universo o tempo inteiro. E quando a gente ouve falar que nós somos seres vibracionais, parece biruta, né? Você conecta o Wi-Fi, você tá ouvindo agora isso, eu nem tô aí junto com você. Alexa, ativou. Aí você começa, né, a ouvir, ó, acabei de conectar com a, não posso falar o nome dela, senão ela ativa de novo, com voz. Então tá tudo sendo ativado dessa forma e a gente não consegue entender, porque a gente vive no universo vibracional, entendeu? Então você ativa um sinal. E quando você ativa um sinal, da mesma forma que você coloca o dial do rádio, você recebe uma frequência, você emana um sinal com seus pensamentos, recebe algo de volta. E esse algo de volta é o quê? A sua experiência que você chama de vida, as pessoas que você convive, como são os seus relacionamentos, o lugar que você trabalha, como o seu corpo está se sentindo hoje, como você se sente em relação às outras pessoas, como você sente que você é tratado, a pessoa que encontra no supermercado, a pessoa que você encontra no trânsito, tudo isso está respondendo ao sinal que você está emitindo, que foi praticado por um bom tempo, criando um padrão vibracional. Comenta aí se vocês estão me acompanhando, vocês estão quietinhos, mas diz aí, tá dando certo, tá entendendo? Tá criando um padrão vibracional, tá mantendo um ponto de atração, a anteninha do rádio tá transmitindo o sinal, tá respondendo de volta. O que eu tenho que fazer para mudar isso? Para ser um criador intencional da minha realidade, que é o tema dessa live de hoje. Eu preciso mudar esse sinal. Quando eu mudo esse sinal, eu mudo o que acontece na minha vida. Eu tenho controle total do que acontece. Como que eu faço isso? Praticando um sinal diferente. Eu tenho que praticar um sinal diferente. Se eu não pratico um sinal diferente, eu não tenho como receber um sinal diferente. Eu quero ouvir Guarujá FM, 104,5, eu acho. Mas eu não tiro do 105, gente. Como é que eu vou ouvir Guarujá FM? Tô louca pra ouvir Coração Sertanejo na Guarujá, mas eu tô lá na Tribuna FM. Não tem como. Eu quero ouvir a Globo, mas eu não tiro da SBT. Eu tenho que tirar da SBT para que apareça na minha televisão a imagem que está sendo transmitida da Globo. É isso, entendeu? Então, eu preciso mudar. Como que eu mudo o canal? A estação que eu estou transmitindo, praticando emoções diferentes, tá? Toda vez que eu pratico emoções diferentes, naturalmente, eu começo a mudar. Aí você começa a ver coisinhas mudando. Aí você começa a ver muitas coisinhas mudando, né? Como o Luciano, como a Marli, começou a ver muitas coisas mudando. A Gislaine, um monte de gente. Porque você começa a praticar um sinal diferente, a realidade tem que responder. Isso é certo. É que às vezes você pensou em fazer mudanças com as suas mãos. Eu vou mudar de trabalho, esse ano vai ser assim, força, foco e fé, e você não viu nada mudar. Porque você não mudou o sinal. E é o sinal que está criando. Aí se você muda o sinal, tem que mudar fora. Mas se você não mudou o sinal, tentou mudar fora, é como se você olhasse pro espelho. Não tem nenhum espelho aqui. Tem até. Dá trabalho tirar agora, deixa quieto. Mas aí aqui, você vê um espelho, você olha pra imagem, não gostei dessa imagem, vou quebrar esse espelho. Você faria isso? Ninguém faria isso em sã consciência, né? Ninguém que esteja, né, razoavelmente bem não vai quebrar o espelho. Porque entende que o espelho é um reflexo. O espelho está refletindo você, a imagem que é você. Então você tem que mudar em você para que o espelho reflita. Diferente. A mesma coisa é a realidade. Vou mudar de emprego. Aí você muda de emprego e parece que os colegas de trabalho são iguais. Aí você faz um outro curso, você muda de profissão e parece que as coisas continuam iguais. Você continua sem sucesso financeiro. Aí você está no 50º relacionamento e parece que as coisas são iguais. Que ele te trata da mesma forma, que ela te trata da mesma forma. Aí você vai lá e começa um relacionamento diferente, casa de novo, tem outros filhos e parece que tá tudo igual, já do mesmo jeito. O que tá acontecendo? Tá acontecendo é que a projeção continua igual, a rádio continua igual. Você tentou mudar a estação mudando fora, fazendo ações diferentes. Só que aqui dentro, que é o que tá transmitindo, a realidade que você enxerga não mudou. Tá? Paula falou que tá entendendo, que bom.
E, Soraya, a gente vai falar um pouquinho de foco, tá? Já vou falar. Terminar aqui, a gente já fala. Então, você tem que mudar o sinal. Mudar o sinal. A gente foca em tentar resolver toda a nossa bagunça externa sem mudar o sinal. Se você foca em mudar o sinal, toda a bagunça interna muda e a externa tem que mudar, tá? É um reflexo. A externa vai mudar. Vai mudar, não tem como. Às vezes você tá criando um esforço do caramba pra tentar mudar fora e nada muda, porque você não mudou dentro. Se você mudar fora primeiro, não vai resultar. As coisas continuam se reverberando. Se você mudar dentro, parece que é por um passo de mágica. Caraca, isso que eu queria tanto aconteceu. Meu Deus, mas eu sempre quis isso, nunca rolou. Pois é, você mudou o refletor. Lembra lá na faculdade, na escola, não sei, palestra que você já foi, tem aquele refletor assim, aí transmite um negócio pra parede ali, né? É o refletor que tem que mudar a imagem, senão não tem como mudar o que tá na parede, tá? Vamos lá, continuar aqui, gente. Uma crença é apenas uma vibração praticada muitas vezes. Em outras palavras, depois que você tiver praticado um pensamento durante um tempo suficiente, toda vez que voltar a qualquer assunto ligado ao pensamento, a lei da atração remeterá à vibração da sua crença. Assim, a lei da atração traz para você coisas sintonizadas com essa vibração. Qualquer coisa em que você concentre muitas vezes a sua atenção se transformará na sua verdade. A lei da atração determina assim sua vida e de qualquer outra pessoa. É apenas um reflexo da predominância dos seus pensamentos, sem exceção. Acabei de falar isso aqui, já estava aqui adiante, né? Entendeu, gente? O que você pratica de diferente vai se tornar o seu pensamento dominante, tá? O que você pratica de diferente vai se tornar o seu pensamento dominante, vai se tornar o que acontece na sua experiência de vida. Por isso que eu pratico afirmações diferentes. Por isso que tem lá no caderno, lá no rodapé do caderno, todo dia tem um decreto de poder. Porque é um pensamento diferente para você ir praticando, entendeu? É como se fosse, tem um exemplo que eu gosto de dar. Eu tenho essa caneca aqui. Ela tá cheia de água suja. O que eu tenho que fazer? Se todo dia eu pingar uma gotinha de água limpa, naturalmente a água suja sobe, vai embora e ela se torna limpa. E ela se torna cheia de água limpa, né? Então, praticar um pensamento diferente vai te trazer esse resultado. Muitas vezes, quando a gente pensa um pensamento diferente no começo, a gente fala, mas isso não é verdade. Por exemplo, se eu falar pra você agora, você pode ser, fazer e ter qualquer coisa que você quiser. Aí você fala assim, isso é mentira, eu não posso. Aí o que acontece? Parece que não é verdade porque você não praticou ainda. Como você praticou muito tempo, você você não é todo mundo, quem nunca ouviu, você não pode tudo que você quer. Tá pensando o quê? Que você tem uma menina que chama Raíssa, sei lá, que você pode tudo? Não, você não é assim. Aí você praticou tanto tempo isso que na sua realidade você percebeu, experimentou algo que combinasse com isso. Eu não posso ter tudo. À medida que você começa a praticar o outro pensamento, no começo ele não vai parecer verdade. Por que não vai parecer verdade? Porque ele não foi praticado o suficiente para parecer. É a prática que vai se tornar, vai fazer com que aquele pensamento pareça verdade para você. Eu demorei para entender isso que eu tô te falando aqui. Então aproveita, anota, porque tem coisas que parecem simples, mas que fazem toda a diferença, tá? Toda a diferença, tá, gente? Então o que acontece? Anota. Se você praticar um pensamento, falei uma vez, vai parecer estranho. Falei duas também. Falei várias vezes, a Louise Hay, ela fala que você precisa praticar pelo menos umas 400 vezes no dia. Entendeu, né? Porque eu coloco caneca. Eu trabalho aqui o dia todo com essa caneca perto, fica fácil de ouvir. Então, eu praticar o pensamento vai fazer com que ele se torne verdadeiro para mim, gente. É que faz com que ele se torne verdadeiro. Entendeu? A partir do eu vou criando um ponto de atração mais forte, aquilo se apresenta na minha vida como verdade. Eu falei, acho que isso é verdade mesmo, tá aparecendo. Aí começa a aparecer gente. Já falei isso numa live anterior, inclusive da leitura desse livro. Boas-vindas quem tá chegando aqui agora, Marluz, prazer falar com você. Então, assim, o que vai acontecendo, gente? Você praticando, você vai ver sinais daquilo se tornando verdade. E à medida que aqueles sinais vão aparecendo, ele vai se tornar verdade na sua realidade. Mas é a prática, tá? Consistente. Então, vamos recapitular aqui antes de eu responder a pergunta. E no final, porque hoje é segunda, né, gente? Eu vou tirar uma cartinha do tarô do hoje pra você saber aí uma direção pra sua semana, que eu adoro. Então, bora lá, tá? Primeira coisa, gente, primeira coisa. Qual livro, Marluz? Peça será atendido, tá bom? Olha só, o que acontece? Primeira coisa,
né? É você perceber as suas emoções. Só recapitulando os passos aqui. Eu espero que você tenha anotado. Aqui é que nem faculdade. Se esperar que passe na lousa, né? Tem gente que chega na faculdade e fala assim, a professora passou a aula inteira falando nada, não passou nada na lousa. Se lascou, bebê? Se lascou, porque não é assim. É você por você. Eu quero te trazer autonomia aqui. Então, vou compartilhar conhecimento para você da forma mais simples do mundo. Mastigada, simples, descomplicada. Mas você precisa anotar. Você precisa fazer a sua parte, né? Eu falo o tempo inteiro. É como se fala o Rafa, do Guri in London. Ele fala assim, eu posso te dar dicas pra ti, Guri. Mas eu não posso fazer por ti, Guri. Eu não posso fazer por ti. Então eu posso te dar dica, eu posso te falar o que eu faço, eu posso te explicar detalhe por detalhe. Mas se você não se comprometer com a mudança da sua vida, não sou eu que consigo fazer isso por você, tá? Então a gente vai recapitular, mas eu espero mesmo que você tenha anotado, que você tenha aproveitado, que você tenha tirado proveito daqui, né? E lido o livro também sozinho, sabe? Faz isso, é bom. Mas vamos lá, primeiro passo. Observar como você se sente. É assim que você percebe se você está indo na direção do que você não quer. Toda vez que você está mantendo uma emoção negativa, significa que o seu desejo, tá? Vou pegar uma pedra. Minhas pedrinhas aqui. Olha só. Seu desejo tá pra cá. Imagina. O seu desejo é quartzo rosa. Tá aqui. E aí, aqui é a amazonita. Seu desejo não é a amazonita. Seu desejo é a quartzo rosa. Toda vez que você mantém uma emoção negativa, é como se você estivesse indo nessa direção aqui, da amazonita. E o seu desejo, que é o quartzo rosa, tá indo pra lá. Aí o que acontece? As suas emoções são uma bússola, entendeu? E aí, né, o primeiro ponto é estar consciente das suas emoções. Mas lembra que eu falei que quem pratica por muito tempo, às vezes, emoções negativas, muitas vezes tem gente que acha que é super otimista. Eu era assim, preciso te contar. Eu sou muito otimista. Tira. Eu só não percebia meus pensamentos pessimistas. Eles eram normais pra mim. Por isso, eu achava que eu era, sou super otimista. Meu pai do céu, não tem ninguém mais otimista que eu. É Deus que tá negando meus desejos, só pode. Não era. É porque eu não percebia as minhas emoções negativas, os meus pensamentos de pessimismo. Eles eram normais, entendeu? Então, eles eram inconscientes. Eu aceitava eles como normais. Aí, o que acontece? Você se afasta daqui do quartzo rosa, amazonita, que é a verde. Você se afasta, entendeu? Então, você precisa estar consciente das suas emoções. Primeiro passo para se tornar um criador intencional da sua realidade. Como é que você faz isso? Como é que a Aline faz? Praticando emoções mais positivas. Quanto mais eu pratico emoções de permissão porque eu permito que o fluxo de energia passe e eu permito receber meus desejos e eu permito que os meus desejos se manifestem, que eu consiga perceber vibracionalmente os meus desejos se manifestando. Emoções de permissão. Querem saber? Me conta aí. Querem saber quais são as emoções de permissão e de resistência? Olha só. O que é resistência? Emoções que bloqueiam o fluxo, dá curto-circuito, sabe? A energia quer passar e aquele pensamento negativo fecha o fluxo. Emoções de permissão, a energia do seu desejo quer passar e você libera e passa e flui e se manifesta na sua vida. É assim que são as emoções. Toda vez que eu pratico emoções de permissão, eu consigo perceber melhor as emoções de resistência, eu consigo perceber melhor os sentimentos negativos. Eu começo a ficar mais consciente dos sentimentos negativos. É como se fosse assim, gente. Eu me aclimatei tanto tempo numa determinada estação que pra mim é normal ela. Então, quando eu vou pra um lugar, às vezes, sei lá, tem pessoas que moram, né, em lugares mais frios. Então, às vezes, uma temperatura que pra gente é considerada fria, pra essa pessoa não é. Entendeu? Ela tá de roupinha normal, porque pra ela não é. Ela se aclimatou naquele clima ali, né, no frio. Então, pra ela, tem que estar muito frio pra ela sentir frio. Da mesma forma, a gente tem que sentir emoções diferentes para que a gente consiga perceber essa oscilação, tá? Então, praticando emoções de permissão, você começa a perceber as emoções. É assim que eu faço. Como que eu faço? Eu utilizo a Aline. Tem outras coisas, tem outras formas, tem outros caminhos. A Aline utiliza o caderno da permissão. Agora vamos lá. Eu vou falar para vocês aqui quais são as emoções de resistência e de permissão. Lembra que eu falei que esse livro é no manual? Tá tudo aqui. E quem quiser ir acompanhando comigo, eu vou fazendo a leitura dele aqui com você. E tem lá no canal também, tem a playlist, tá bom? Olha só, página 105. Os diferentes graus de escala de orientação emocional. Emoções de resistência. Deixa eu falar primeiro. Olha, gente, são 22 graus de emoções, tá? Começa no 1 e vai até o 22. As emoções de resistência, vocês vão ficar meio passado, porque tem algumas, né, que parecem normais, tá bom? Mas não são, que a gente acha que é normal. Tô boa, tá tudo bem que eu tô assim, mas não é.
Feliz ano novo também, Cadinho. Beijo pra você. Olha só, gente. Primeira emoção de resistência, tédio. Quem já sentiu tédio? Ai, tô tão entediada hoje. Ai, que azar. Ai, que tédio. Pois é. Primeira emoção de resistência, ou seja, que bloqueia os seus desejos, que não permite que você manifeste a vida que você quer, que corta o fluxo, que mantém o seu ponto de atração nas coisas que você não quer, criando o que você não quer, a sua rádio sintonizada fora dos seus desejos, tá? Tédio. Segunda, pessimismo. Terceira, frustração. Tem pessoas que vivem num estado constante de frustração com a vida. Tem que praticar emoções diferentes para que você consiga verificar circunstâncias diferentes na sua vida, tá? Frustração, irritação ou impaciência são nível 10, tá no nível 10. 11, sobrecarga. Sentir sobrecarregado com a vida. A gente acredita que isso é normal, tá? Mas não é. 12, desapontamento. 13, dúvida. 14, preocupação. 15, reprovação. 16, desânimo. 17, raiva. 18, vingança. 19, ódio e ira. 20, inveja. Ai, fulano consegue tudo que quer e eu não. Por quê? Como é injusto, Deus não me vê, né? 21, insegurança. Ai, eu acho que eu não consigo, acho que eu não vou dar conta. Ai, não é pra mim, não. É pra você, você é boa nisso, fulano. Eu não consigo, não, menina, não fala. Não é assim, eu não consigo mesmo. Não, bem que eu queria, mas não é pra mim. Não é assim? Tô só exemplificando pra você perceber, tá? Porque às vezes fala assim, eu não sou assim, não. E não percebe, né? No dia a dia, como é que a gente pratica essas emoções o tempo todo, não vê. Culpa, tá no mesmo nível, no 21. Culpa, desvalorização. Ai, menina, não presta. Ai, não sirvo pra nada, não consigo. Ai, não sei, acho que fulano não é pra mim, não. Eu sou tão menos, entendeu? Acho que aquele trabalho não é pra mim, não. Desvalorização. Isso é desvalorização. Ah, eu não consegui fazer aquela faculdade, eu não consegui fazer aquilo que eu queria, eu acho que não dá, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não vou dar conta. Tá? Só exemplos ficam mais fácil da gente perceber, né, gente? Quanto mais a gente dá exemplo, mais fácil da gente perceber como que funciona. Medo. Ai, será que vai dar certo? Eu junto com segurança. Ai, tô com muito medo. E se der tudo errado? Eu falo que é o IC do mal. Lá no caderno tem o IC do bem. Eu ensino mal, quem quer, né? Sofrimento, depressão, desespero e impotência. São os níveis 22. Todas essas emoções que eu falei são de resistência, tá? Bloqueiam o fluxo do bem-estar e impede que você receba as coisas que você tanto deseja na sua vida, tá bom? Essas são as emoções de resistência. Agora, vamos para as emoções de permissão, que estão no nível 1 até o nível 7, que a gente precisa praticar consistentemente. Se você pratica, gente, Abraham fala assim, tá? Só um aviso. Se você praticar consistentemente, se sentir bem, ou seja, praticar as emoções de permissão, por 30 dias a sua vida muda completamente. Entendeu? Se você praticar as emoções de permissão por 30 dias, a sua vida muda completamente. É isso. Foi isso que eu fiz. Entendeu? Então, assim, praticar. Pra mim, como eu sempre fui meio Caxias, meio nerd, né? Praticar era caderno e caneta, entendeu? Então, por isso caderno da permissão. Por isso. Então, vamos lá. Primeira, emoção de permissão, alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração. E eu sei que acabou de aparecer uma objeção na sua cabeça, eu já vou falar. Tá? Antes que você continue. Mas como é que eu vou me sentir alegre, Alice? Tá tudo dando errado na minha vida. As coisas estão difíceis. Se você esperar as coisas ficarem boas pra você mudar, não vai mudar. Porque as coisas estão acontecendo em resposta à sua vibração. Quando eu decidi mudar, as coisas estavam bem ruins. Foi por isso que eu resolvi praticar. Gente, é assim, ó, vamos lá. Uma pessoa, por exemplo, pra ficar fácil de você entender. Eu gosto de falar bem prático, tá? Pra não ficar aquelas coisas assim, ai, não, comigo não vai dar certo. Imagina uma pessoa que ela tá sobrepeso. Simples assim. Por exemplo, eu. Aí eu vou falar assim, eu só vou começar a correr quando eu tiver no meu peso ideal. Ô, gente, já percebeu? Conseguiu pegar o exemplo aqui? Que é ilógico. Correr vai me ajudar a chegar no meu peso ideal. Se eu usar a desculpa de que eu não vou conseguir correr porque eu não tô no meu peso ideal, não vai rolar? Fica fácil, né? Não, porque agora com o peso que eu tô, eu não vou conseguir correr. Não, eu tenho que começar a caminhar, nem que seja uma quadra, nem que seja um passo, nem que seja dar uma volta até o portão. Entendeu, gente? Se você pensar, mas a minha vida agora, com os problemas que eu tô vivendo, você não sabe como é que tá a minha vida. Eu sei. Se tivesse boa, tenho certeza que eu não estaria aqui tentando aprender a mudar ela. Óbvio, né? Mas assim,
Se você esperar mudar é porque você não entendeu o babado. Aqui muda lá, aqui muda o que tá aqui. Se eu não mudar aqui, se eu esperar que as coisas mudem para que eu me sinta alegre, não vai vir. A alegria fora não vai aparecer, porque a alegria de fora é um reflexo de dentro. Na Bíblia fala, já falei, que eu tiro aqui, que eu falo aqui não tá em outro lugar. Tem tudo na Bíblia. Até quando as coisas não estão boas, é porque eu não lembro os versículos direitinho, mas não importa. A gente tem que praticar, não precisa saber de cor e salteado, que isso aqui não é prova, né? Ah, então tem que decorar. Não, tem que praticar. Não importa que você não saiba falar. Eu nem lembro como é por detalhe, qual vírgula por vírgula, que número que é. Não importa, ninguém tá vendo isso. O mais importante é você praticar. Então assim, gente, quando tu tiver dando errado, dê graças, não é isso que tá lá? Quem souber o versículo certo, comenta aí, mas eu não sei. Mas eu sei que é isso. Quando as coisas, mesmo quando tudo não tá dando bom, você tem que dar graças, né? É isso, entendeu? Até para quem não, para aquele que tem, mais o será dado. Para aquele que não tem, até o que não tem, será tirado. Se eu não mantenho emoções boas, até aquilo que tá bom vai piorar, porque é a minha emoção, é o que eu tô sentindo, é o pensamento que eu tô reverberando que tá criando a minha realidade. Então, eu sei que esse primeiro ponto aqui, né, quando a gente fala de emoções de permissão, como é que eu vou praticar? Pra mim, eu comecei a fazer exercícios e é simples. Quando você faz o primeiro exercício, teve uma menina que mandou uma vez pra mim assim, Carol, se eu não me engano, ela falou assim, que ela já tinha tentado um monte de tranqueira, sabe? Ela já tinha lido, peça ser atendida, já tinha feito um monte de coisa e não mudava a vida dela. E ela ficou resistindo pra fazer o caderno, porque ela achava, o que eu já fiz, que eu já faço, então não vou fazer. Teve um dia que ela disse que cansou e aí ela comprou. Aí no dia seguinte, ela mandou assim pra mim, Aline, eu fiz o primeiro exercício, pelo amor de Deus, eu tô muito bem, eu tô me sentindo muito feliz, eu nunca me senti assim antes. E é uma coisa assim que eu sempre tentei, que eu já estudo há muitos anos e nada mudava na minha vida. E só de fazer o primeiro exercício, eu consegui. Então, tipo, a vida dela tava caótica ali, só que só de praticar, ela conseguiu ver diferença. Porque é isso, entendeu? Praticar. Se você encontrar as coisas certas, você vai perceber que mesmo num dia que parece que tudo tá igual, gente, você sente uma alegria que você nunca sentiu na vida. Quando as coisas estavam tudo dando errado, eu falei assim, caraca, eu achei que eu já tinha sido feliz na vida. Mas eu nunca tinha. Porque eu nunca senti esse nível de felicidade que eu tô sentindo agora. E nada tinha mudado ainda. É isso que é o negócio. Nada tinha mudado. E é um sentimento de felicidade, de satisfação. Porque esse é o sentimento que a gente tem que viver, gente. Deus não colocou a gente aqui pra sofrer. Eu sei que às vezes a gente acredita isso, mas é o sentimento que a gente tem que viver. E quando a gente vive isso, até arrepia de falar. A alegria que vem de dentro, ela transborda pra fora. E aí você percebe, você derrama, você transborda de bênçãos e as bênçãos que estão dentro de você começam a se materializar na sua vida. Agora, quando você espera que a sua vida mude para que você se sinta bem, não rola. Nunca vai rolar, porque vem de dentro para fora. Entendeu? Infelizmente as pessoas não percebem que é assim que a realidade funciona. Por isso que muita gente passa a vida inteira se lascando, tentando mudar a realidade e parece que não dá resultado. Porque não mudou dentro. E mudar dentro é rápido. Por que eles falam 30 dias? Tenho certeza que você acha que tem que passar o ano inteiro para tentar mudar a vida. 30 dias. Que simples, né? Você vê muita coisa acontecendo. Então vamos lá. Já expliquei aqui para você não pensar assim, então não tem como eu praticar alegria, pensamento de permissão se a minha vida não tá boa. É aí mesmo que você tem que praticar. Entendeu? Como eu já disse aqui nas lives anteriores, Abraham fala, fazer um esforço para se sentir bem, necessário. Que nem quando você quer praticar uma atividade física, mas você está sedentário. No começo vai ser difícil mesmo, entendeu? Só que quando você começa, tem um segredinho, lei da atração faz o caminho dela. Você pratica um pouquinho um pensamento de permissão, o que acontece é que ele puxa outro, e outro, e outro, e outro, e vai ficando mais fácil. É isso que eu faço com caderno, porque eu faço o dia inteiro, entendeu? E, tá bom, né? Eu sei que, deixa eu falar um negócio importante aqui, gente. Eu não passo o dia inteiro fazendo caderno. Você já percebeu que eu tô aqui com vocês já há um tempinho, né? Então não é pra fazer o dia inteiro. A questão é que eu cuido da minha vibração o dia inteiro. E ele me ajuda com isso, tá bom? São pequenos pedacinhos. Eu falo que são pilinhas pra me carregar. Carregar a vibração quando a gente precisa, entendeu? Tipo, 15 minutinhos de manhã, muito menos disso, alguns minutinhos, 5 minutos no máximo. Quando acontece alguma coisa, pra você voltar até menos que isso, você vai pegando prática, vai ficando mais fácil, pra você não ficar lá preso naquela emoção negativa. E à noite também, pra você fechar o dia e dormir bem. A hora de dormir não é pra ficar lembrando de problema. Se você quiser criar problema, certo. Se não, não. Entendeu? E aí você já acorda com a vibração mais fácil de manhã pra você definir o seu tom do dia de novo. Tá bom? Então, basicamente isso. Agora vamos lá, falando aqui, já entendeu. Então, não use como desculpa a ideia de que você não pode praticar emoções de permissão porque a sua vida tá ruim.
Vamos lá, repetindo o primeiro degrau, né? A primeira coisa aqui. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração, tá? Autoconfiança, vai dar tudo certo, eu acho que eu consigo fazer isso, eu tenho potencial para isso. Eu posso ser, fazer e ter qualquer coisa, tá? Paixão, entusiasmo, nossa, tem tanta coisa boa vindo para mim. Entusiasmo, ânsia, felicidade, é o nível 3, tem tanta coisa boa vindo para mim. A vida é muito boa e tem um monte de coisas melhores vindo pra mim. Eu tenho 100% certeza disso. Esse ano vai ser maravilhoso. Tem coisas incríveis. A gente espera muitas vezes que outras pessoas decretem, né, em nosso nome. Que alguém fale pra gente, vai dar tudo certo na sua vida. Você vai mudar essa vida esse ano. Só que a gente pode fazer isso. E às vezes tá na nossa mão, só que a gente não faz. O que é isso? Uma prática de autoconfiança. Vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Eu sei que vai mudar, as coisas vão mudar. É você praticar isso que você vê a mudança fora. 4, crença e expectativa positiva. Pode ser que as coisas mudem. É bem provável que elas mudem. Talvez tenha alguma coisa escondida que eu ainda não vejo, mas eu sei que tem alguma coisa que vai dar certo. Expectativa positiva, que é diferente de pessimismo, né? Ah, eu acho que não vai dar certo. Talvez fique a mesma coisa. E por que a nossa mente faz isso? Só um aviso aqui. A nossa mente, o nosso cérebro, ele se baseia no que a gente já viveu no passado para prever o futuro. Só que se você continua deixando que o seu cérebro faça isso sem que você mude ele, o que acontece é que você continua recriando mais do mesmo. Tirando xerox da realidade que eu falo. Eu pego esse livro, põe na impressora, tiro o xerox, e aí eu falo, mas eu queria que fosse diferente. O padrão natural do seu cérebro é essa, a tendência. Um dia, de repente, você viveu uma coisa que deu errado. Você olha pra trás, então vai dar errado de novo. O que você tem que fazer? Não, tem que praticar. É a palavra. Entendeu? O padrão normal dele é esse. O padrão normal é você chegar em casa, sentar no sofá. Ah, não, mas agora eu quero caminhar. Então eu tenho que colocar o tênis e praticar. Andar uma volta na quadra. E assim é a mesma coisa com o pensamento. Porque senão você deixa o seu cérebro dominar você. E ele vai continuar fazendo igualzinho. Olhou pra trás? Não deu certo não. Então vai ser assim no futuro. Então o pensamento negativo, muitas vezes, é um hábito. Só que você tem que criar o padrão de pensar positivo. Quanto mais, e outra dica importante, você pratica emoções positivas, mais fácil fica, tá? No começo é mais difícil, justamente porque você não tem energia suficiente. É como se você tentasse fazer uma coisa, mas você está fraquinho. Quanto mais você deixa a vibração aumentar, mais fácil fica você se tornar mais otimista, mais autoconfiante e mais alegre e tudo isso, tá? Você emana uma vibração, no comecinho talvez mais fraca, mas começa a receber a mesma vibração e vai ficando mais fácil. 5, otimismo, tá? 6, esperança. Percebe que vai decaindo, né? O mais alto é alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade e amor. Liberdade, gente, é você acreditar que você pode fazer qualquer coisa, tá? Autoconhecimento, né? Conhecimento, autoconfiança, liberdade estão juntos ali. Ah, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, eu acho que eu não posso fazer isso. Isso é limitação. Liberdade, eu posso, eu consigo, eu vou dar conta. Eu tenho capacidade, eu tenho potencial, tá? Eu posso viver as coisas que eu quero. Você veio pra isso. Como é que você é filho de Deus e você não herdou as heranças, as cargas genéticas dele? A gente às vezes não percebe isso, né? O exemplo de Jesus era esse, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso até transformar água em vinho. Então é isso. O exemplo dele, muitas vezes na Bíblia, a partir de parábolas, era isso. Você tem potencial para fazer qualquer coisa. Água em vinho, né? Mudar o seu estado mental. Muda o meu estado mental, muda minha realidade fora. Tá? Basicamente é isso. E 7, contentamento. Essas são as emoções de permissão. Que permitem que as coisas fluam na sua vida, que permitem que seus desejos se tornem realidade, que permitem que você tenha capacidade para realizar o que você deseja, que você tenha ânimo, que você tenha energia, que você tenha potencial. As de resistência, a partir daí começa tédio, que eu já tinha falado, pessimismo, frustração. Se você está sentindo essas emoções, percebe que o padrão vibracional que você quer não combina com o que você quer realizar. Você quer realizar um emprego novo, por exemplo, seu carro novo, sua casa nova, um relacionamento novo, uma mudança completa de vida. Mas uma pessoa que está mudando a vida completamente não está frustrada. E aí, como a gente cria a nossa realidade pela vibração que a gente está emitindo, eu preciso emitir uma vibração de satisfação para que venha. Mas como eu faço isso, Aline, quando a minha vida ainda não está satisfatória? Praticando com exercício. É o caminho que eu uso. Sempre vou explicar isso. Você testa, vai testando exercício, vai testando alguma forma. Mas esse é o caminho. Praticando uma emoção diferente, a realidade vai responder essas emoções que você está praticando. O inverso nunca é. Eu quero que esse livro fique rosa para que eu fique feliz. Ah, eu tenho que ficar feliz. Então, esse livro tem que ficar rosa primeiro. Aí eu falo, não, eu tenho que começar a me sentir feliz e satisfeita para que o livro fique rosa. Mais ou menos isso.
Soraya, isso mesmo, vamos falar de foco. Soraya, foco é o nosso poder máximo. Então, como assim, Aline? Aqui nesse livro, e em todas as mensagens de Abraham, eles vão falar disso. Você precisa manter o foco. E o que deve estar acontecendo com você? No começo, quando você tenta manter o foco, se você tenta ser muito específica naquilo que você quer, a lei da atração está sendo difundidíssima atualmente, né? Mas as pessoas falam assim, você tem que focar no seu desejo, você tem que atrair seu desejo. Mas se você tem muita resistência, no começo você não vai conseguir ter muito foco. Entendeu? E aí as pessoas, sem saber disso, eu vou focar meu desejo, aí não consegue, aí um dia consegue, depois não consegue. Aí às vezes tenta fazer a técnica do Neville, por exemplo, de visualização, e aí perde o foco completamente. Por quê? Porque primeiro você tem que tentar... É como se fosse assim, gente, vamos lá. É um exemplo meio sem sentido, mas... Imagina que eu quero pegar meu celular, ele tá no carregador aqui, mas imagina que eu quero pegar meu celular e eu quero gravar um vídeo com ele, mas ele tá com 1% de bateria. Tu acha que eu dou conta? Não vai conseguir, entendeu? Ele não vai conseguir se ele tiver com 1% de bateria. Eu tenho que dar uma carga, primeiro, nesse celular, para que ele consiga gravar o vídeo. Mesma coisa. As nossas capacidades de foco, de clareza, de conhecimento, de autoconfiança, de tudo isso, vem da gente manter a energia, né? Ser um canal aberto para a energia do todo, de Deus, do universo, passar através da gente. Quando a gente fecha isso com pensamento negativo, é natural que a gente não consiga. Então, o que acontece? Primeiro, você precisa ser mais geral, tá? No começo eu tentava fazer isso. Tanto que chegou um momento que, tipo, quando eu consegui mudar realmente minha vida, e hoje muitas coisas vão acontecendo numa velocidade muito rápida, eu não foco nos meus desejos. Na realidade, eu foco em manter a minha vibração. Porque o que acontece? Eu até foco quando eu quero, mas mais por diversão. Porque eu percebo que não precisa. Quanto mais geral você é, você deixa o fluxo aberto, entendeu? Então, quando eu comecei, era justamente que, tipo, foi meio que mais inspiração mesmo de fazer o caderno. O que acontecia é que exercícios gerais, você não vai ver lá e visualiza o seu desejo. Você não vai ver isso, entendeu? Por que acontece? Eu preciso primeiro fazer com que você consiga elevar a sua vibração de alguma forma. E muitas vezes tem um monte de resistência em relação ao seu desejo. Tem medo, já tentou outras vezes, não conseguiu, ninguém da sua família conseguiu. Então, o seu poder de foco em relação a isso está mais relacionado a não ter a ausência do que a ter aquilo que você deseja. E quanto mais você coloca foco nisso, pior fica. Então, é difícil, às vezes, você manter esse foco, entendeu? Então, quanto mais geral, quanto mais exercícios que sejam mais gerais, que você sinta alegria, contentamento, mas de uma forma mais geral... Bem em geral, você vai perceber que vai ficar mais fácil ter foco, entendeu? O foco vem disso. Quanto mais... É porque assim, né? A lei da atração, ela por si só vai trabalhando nisso. Mas primeiro você precisa dar um pontapézinho inicial. Imagina um carro que está indo numa direção, ele está indo para a direita. Tem que ir para a esquerda. Só um exemplo. Você precisa frear o carro. Primeiro você precisa frear o carro, né? Para depois você mudar de direção. Então é isso. Tá? E aí, à medida que você vai deixando essa energia fluir, parece que o foco vai se restabelecendo, entendeu? Você vai mantendo o hábito. O hábito é só ponto de atração, gente. Uma forma diferente da gente falar hábito é ponto de atração. O ponto de atração vai ficando mais forte, só que primeiro eu preciso emitir um sinal mais fraquinho, entendeu? É mais ou menos isso, né? Quando um navio chega no porto, o que acontece? Eles não pegam uma corda grossa para puxar o navio de vez, sabe? Para atracar o navio. Primeiro é uma corda mais fininha, depois mais grossinha e mais grossinha, até que chega uma corda que combina com aquela corda grossa que está no navio. E aí atraca. Isso é uma forma de fazer com que as coisas aconteçam aos poucos, da mesma forma vibracionalmente. Você precisa ser mais geral no começo, porque assim o seu hábito de foco, o seu ponto de atração vai ficando mais fácil, tá? E até um ponto super importante aqui, eu já falei isso lá no canal, se quiser eu faço uma live explicando mais sobre isso, porque é assunto para uma live às vezes, né? Teve uma seguidora até que ela falou, né, que ela fez uma técnica que é muito difundida, inclusive eu explico como fazer e tal, mas cada coisa tem o seu momento de ser feito, né, principalmente técnica, gente. Ela fez a técnica e deu errado, deu o efeito rebote que eu falo. Ela fez porque ela queria mais dinheiro e quando ela fez o salário dela atrasou. Como assim, né? O que acontece é o seguinte, que se às vezes você tenta fazer uma técnica de foco específico, né? E aí, na realidade, o seu ponto de atração está muito negativo naquele assunto, ou seja, os pensamentos que você mantém dominantemente são muito negativos, quando você dá foco naquele assunto, o que vai acontecer é que muitas vezes você vai manifestar completamente o oposto daquilo que você quer, entendeu? Por isso que existem exercícios de foco geral,
E existem exercícios de foco específico. Quando você percebe que você não tem muito foco, ou quando às vezes quando você tenta focar em alguma coisa, você sente muita emoção negativa, é o momento de você fazer exercícios mais de foco geral. É o que eu faço na minha vida, porque por um bom tempo eu tive muita resistência em um monte de assunto. Por isso que eu comecei a fazer exercícios como o caderno, que são muito simples, porque assim eu só mantenho o foco nas coisas que não vão gerar resistência, e aos poucos eu consigo melhor trabalhando nelas e mudando o meu ponto de atração e mudando o pensamento sobre um monte de assunto. No começo eu achava que seria impossível eu pensar diferente sobre alguns assuntos da minha vida. Hoje eu vejo que muitos deles já mudaram drasticamente. E é muito legal a gente ver isso, que a gente tem liberdade. Lembra que eu falei que o primeiro degrau, né, é a liberdade de pensar naquilo que a gente quer, sem a resistência, sem os pensamentos negativos, que a gente pode dar foco em algo que a gente quer, sem os pensamentos negativos meio que de fantasma ali assombrando, sabe? Então é possível, mas é um trabalho de percepção, de você realmente percebendo, praticando, mas de uma forma consistente, não é desconsistente, eu quero dizer, mas com sabedoria, entendeu? Muitas vezes as pessoas ficam muito na técnica, né? Faz uma técnica de vez em quando e você pensa 70 mil pensamentos por dia. Então, se você faz uma técnica de vez em quando, você não está mudando o seu ponto de atração drasticamente, de modo que você veja uma mudança na reverberação externa, tá bom? Então, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Você colocou aqui que já entendeu, então tá ótimo. Se alguém tiver dúvida, gente, fala aí. E agora eu vou pegar uma cartinha do Osho aqui pra gente finalizar, tá? Pra gente ter uma mensagem legal aí pra semana. Mas tem o tarô também de Abraham, mas eu já vou no do Osho. E aí, enquanto isso, eu vou escolhendo a carta aqui. Você vai falando aí pra mim o que você tem dúvida, se tiver. Se não tiver, que bom que vocês entenderam, eu fico feliz. Opa, caiu uma aqui, gente. Caiu, é a primeira, então eu vou aproveitar, né? Deixa eu ver, Marluce, esse livro... E é esse o livro que você comentou? O livro que eu comentei, que a gente tá lendo aqui, é esse aqui, ó. Peça Será Atendido, tá? Esse é o livro que a gente fez a leitura hoje, tá bom? Já tem lá no canal, playlist do Peça Será Atendido. Eu vou colocar no destaque aqui, playlists, tá? O que vocês acham? Vou colocar no destaque aqui as playlists do canal. E também já tem o episódio aqui no Instagram, tá? Gente, a carta que saiu foi essa aqui, ó. Tá? Que é o Renascimento. É uma carta muito bonita do Osho, inclusive, gente. Olha só, deixa eu aproximar para vocês verem. É uma carta que tem uma criança, é uma carta que tem um leão e uma carta que tem um camelo. Essa carta é linda, ela tem uma mensagem muito bonita. E olha só, o que diz aqui, né? Muitas vezes a gente tá como camelo. A gente é submisso, a gente acredita que a vida não tem jeito, tá completamente relacionado ao que a gente conversou desse capítulo do livro hoje. E a gente, às vezes, né, acha que a vida vai ficar assim pra sempre mesmo, que não tem solução, que eu não posso fazer nada, que nascer assim, crise de gravidez, né, assim, que nada vai mudar. E aí a gente tá nessa fase do camelo, sabe? Que você não tem autoconfiança em você mesmo, que você acha que tudo vai dar errado, literalmente. E aí você entra na fase do leão. O leão, ele é raivoso, né? Ele ruge. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer, agora eu vou mudar minha vida. E tudo vai dar certo, porque é a fase do leão. O leão, ele é orgulhoso muitas vezes, ele quer ranger, quer mostrar os dentes pra todo mundo, sabe? Se não for do jeito dele. E aí ele tenta mudar da água pro vinho. Ele não quer mais ser o camelo, ele tá cansado de ser o camelo. E ele não quer mais ser o camelo, ele quer mudar completamente, ser o rei da selva. E aí a gente, às vezes, também, na fase do leão, são os 3 níveis de consciência, né, que o Osho explica. A gente acha que, tipo, agora é assim, essa área é do meu jeito, e nem sempre é. E a gente ainda mantém um nível de sofrimento muito grande. E aqui, gente, tem a criança, dá uma olhada. A criança tá tocando flauta, olha a leveza. Percebe? Tanto que tem, assim, né, a saia dela, né, dessa criança, ela até meio, sabe, meio tênue, assim, uma coisa meio efêmera. Porque tem essa leveza da criança, é a liberdade que a gente experimenta justamente quando a gente se conecta com quem a gente é, quando a gente deixa a energia que a gente realmente é fluir através da gente. E aí a vida muda, gente, sabe? Você não precisa mais provar nada pra ninguém, você não precisa rugir, nem mostrar seus dentes pra ninguém, né? Você tem leveza, você vai pelo caminho que você quer. É a liberdade, literalmente, do primeiro degrau aqui, né? Da escala de orientação emocional.
sabe? A liberdade, o amor, o autoconhecimento, a confiança, a felicidade realmente. Essa liberdade, né, que a gente sabia e tinha quando a gente chegou aqui, da criança. Que você podia fazer qualquer coisa, que você era um ser ilimitado e provavelmente ao longo da sua vida você foi acreditando um monte de crença que você não podia, que você não conseguia e que era como se fosse, né, um camelo realmente submisso, preso, né, carregando quase o mundo nas costas, sabe? Com todo esse sentimento de peso e dificuldade, quase invisível aqui na carta, percebe? Quase que não dá pra ver o camelo. E aí, agora, a partir disso, você consegue mudar, sabe? É assumir realmente esse lugar, essa leveza, essa capacidade, essa fluidez. Quando você começa, literalmente, eu acho que essa é a palavra, a praticar tudo isso que a gente conversou aqui hoje, é esse momento que a gente chega, sabe? De fluidez. As coisas fluem. Ó, você vê, eu acho que essa carta é muito linda, porque a criança tá tocando flauta aqui, e o que fica claro pra gente é essa fluidez, essa leveza, sabe? Dá pra sentir o sentimento de leveza que vem de você estar realmente permitindo que as coisas aconteçam na sua vida. Não mais fazendo acontecer que nem um leão com os dentes trancados, sabe? Nem medroso, acovardado como o camelo. Mas realmente livre, sabendo que é seu direito divino experimentar tudo isso. Sabendo que é seu direito de existência. E que as coisas vão acontecer para você nesse poder de autoconfiança realmente. E isso vem, né, do que a gente falou aqui. Eu acho que essa carta complementou bem. Até a outra carta que estava aqui, né? É da inocência, que tem aqui, né, um mago com um louva-a-Deus no dedo. Olha só. Tá vendo? As duas se complementam muito, porque esse poder da criança é o mesmo poder do mago. Ele tem domínio sobre as coisas, sabe? E se a gente só ativa esse poder do mago, você percebe que essa carta, né, essa pessoa aqui da carta, dá uma sensação de sabedoria, né? Ele tem um jeito de mago, de sábio, e tudo em volta dele, observa, tem várias flores, olha só. Tudo começa a florir. E essa carta é a carta da inocência. Quando você resolve realmente, gente, entrar nesse estado de permissão, de permitir as coisas, é esse estado. As coisas fluem, elas são leves. Que nem essa live. Não tem roteiro, não tem nada. Eu simplesmente estou com vontade de fazer e estou aqui com você, então vai fluindo. Sabe, vai fluindo, as pessoas certas aparecem, as perguntas surgem, a gente vai conversando, as oportunidades vão acontecendo, porque a gente entra no fluxo da vida, como se fosse um rio. Eu paro de resistir ao fluxo e eu deixo fluir com ele. E aí, quando eu deixo fluir, é essa sabedoria, o que surge é essa sabedoria, essa capacidade, a inocência e a leveza de um mago ou de uma criança. Tá bom? Então eu espero muito que essa live tenha contribuído com a sua vida, que tenha contribuído com a sua semana, que essa mensagem, né, se você não entendeu, mas que você pratique isso durante essa semana. Toda vez que você se vê acovardado como um leão, como um camelo, lembra disso. Lembra das emoções de permissão e tenta praticar elas, independente de qual caminho você usa para praticar. Lembra disso. Toda vez que você se vê tentando, olhando para a realidade fora, se sentindo preocupado, eu vou fazer acontecer e não sabendo como muitas vezes, se sentindo sobrecarregado, estafado, comparado com pessoas, injustiça e tudo, rangendo os dentes, nem um leão, lembra disso de novo. Essa semana é essa mensagem que tem pra você. Volta de novo pro fluxo. Lembra do fluxo. É direito seu, da mesma forma que é direito de respirar, que tem ar aí o tempo todo pra você, também é direito seu viver tudo que você deseja. Só precisa permitir, tá? É mais fácil do que você imagina, é mais rápido do que você imagina. Tá bom, gente? Então é isso, um beijo para todo mundo que apareceu por aqui. Foi um prazer, Lucas, foi um prazer estar conversando com vocês aqui hoje, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo, uma boa semana para vocês. A gente se vê por aqui, a gente se vê lá no canal também, nos posts aqui. Deixem comentários na live se vocês tiverem dúvida, sugestões de outros conteúdos. Compartilha essa live, eu sempre falo isso, gente. Compartilha essa live. Pra quê, Aline? Porque tem gente que pode se beneficiar disso. Tem gente que tá preocupado. Tem gente que começou o ano sem esperança. Tem gente que começou o ano que nem um camelo, né? Totalmente safado com a vida. E a gente, às vezes, não sabe que a gente pode ajudar uma pessoa com uma mensagem, com uma coisa que vai gerar esperança. Tem gente que não vê solução, gente, pra nada. Sabe? Aí, uma mensagem, uma conversa, um ensinamento pode ser algo que a pessoa precisa pra falar assim, agora eu vou fazer diferente. Talvez isso combine comigo. Eu não consigo mudar nada na minha vida hoje. Não tem uma pedra que eu consiga mudar de lugar. Eu não tenho dinheiro para mudar. Eu não tenho quem me apoie. Eu não tenho família. Eu não tenho ninguém. Mas está dizendo que eu tenho que mudar meu pensamento. Eu acho que isso eu consigo. Eu acho que eu consigo mudar meu pensamento. O que ela falou aqui
É a única coisa que está disponível para mim. Por isso que esse livro é tão poderoso. Ele fala, você pode estar até dentro de uma prisão. Fala justamente isso aqui. Mas se não importa qual lugar que você esteja, o que a gente vai ensinar para vocês aqui, você pode aplicar em qualquer lugar, em qualquer momento de vida, num problema de saúde que você esteja, o que estiver vivendo fora, você pode mudar, porque a única coisa que você vai precisar, você tem acesso agora, que é o seu pensamento. Então, compartilha. Vai ficar salvo aqui. Clica lá no aviãozinho que tem embaixo. E não, vamos mandar para os grupos do WhatsApp. Vamos fazer uma ação boa hoje, né? Não tem aquelas... Há um tempo atrás tinha a segunda sem carne, né? Pra gente diminuir o impacto. Daí acontece, eu acho, do consumo de carne no planeta. Então hoje eu vou fazer a segunda do bem, corrente do bem. Eu vou mandar mensagens positivas para as pessoas. É a minha forma de contribuir para a mudança no mundo. Tão simples, né? A gente manda piada o tempo inteiro porque a gente não pode mandar uma mensagem diferente para as pessoas. Então eu desafio você a fazer isso hoje, tá bom? Começar o dia fazendo uma boa ação. Quando a gente faz uma boa ação, nosso coração fica muito melhor. Já é uma forma da gente praticar o bem. Então é isso, a gente se vê por aqui, gente. Beijo, beijo, beijo Marluce, beijo Soraya, beijo Lucas, Cadi, Moni, todo mundo que apareceu por aqui. Um beijão pra vocês. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você, sabe? Eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê. Aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda para esse mês. Estou com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer da permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.